Olá, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso aqui, eu espero que esteja vendo pelo menos, para a gente começar a desenvolver o nosso assunto da nossa atividade avaliativa que a gente vai estar trabalhando aí nos nossos próximos conteúdos aqui, nossos próximos trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo aí na sua casa, porque a gente tem que ficar em casa, gente. Período de pandemia não tem outra coisa, não. É casa mesmo, não tem outra escolha. Bom, a gente vai falar só sobre um assunto bem legal. Você já deve estar até adeptos a esse conteúdo, já devem estar conhecendo ele, já receberam algumas atividades em casa, já estão começando a desenvolver algumas atividades. Então acredito que você já tenha conhecido, né? Espero que tenham feito as leituras. Estou aqui aguardando essas leituras serem feitas. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que é justamente a reforma protestante e a contra-reforma religiosa. A gente vai entender direitinho como cada uma dessas se desenvolveu e como elas se desenvolveram. Eu vou fazer aqui um resumo bem rápido e bem claro e detalhado para vocês compreenderem, tá bom? Vamos tentar aqui trazer isso em um amplo caminho para que a gente compreenda esse assunto de uma maneira fácil e prática para todo mundo. Para mim, para vocês, para quem vai estar assistindo com vocês também, que espero que esteja, a família completa no sofá assistindo. Nossa, que lindo! Família unida, gente, período de quarentena é isso. Vamos lá. Reforma religiosa, gente, vamos lembrar que a gente tem um protagonista em comum, sim. A gente tem uma pessoa chamada Martinho Lutero. Esse moço, gente, é responsável por essa questão chamada reforma protestante. Professor, a reforma protestante? Sim, a reforma protestante, por que não? Esse foi o nome chamado, gente, ao movimento feito aí, justamente para ir contra os conceitos da Igreja Católica daquele período e de tudo que estava acontecendo. Aí você se questiona nesse momento em casa. Mas, professor, estava acontecendo o que mesmo, professor? Ai, tanta coisa, gente. Tanta coisa. Bom, mas vamos entender direitinho aqui o período que estava acontecendo. A gente está em pleno século XVI, as coisas estão assim meio movimentadas, né? A Igreja Católica, principalmente. Lembrando que a Igreja Católica tem um grande poder nesse período. Professor, poder muito grande, né? Muito poder, como eu já havia citado nos capítulos anteriores aí, a Igreja Católica teve um poder muito grande durante a Idade Média. E aqui não é diferente, a gente está percebendo aqui como é amplo o poder da Igreja Católica. Não só amplo o poder, como a influência que eles têm diante da sociedade. Sabe o que a Igreja Católica estava fazendo, gente? Que causou indignação desse tal de Martinho Lutero? Mas, professor, para bem, você está falando em Martinho Lutero, eu não sei quem é ele. Rapaz, você não ferra a leitura. Peguei, eu sabia. Bom, mas vou te explicar quem é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, né, alemão, e ele era da Igreja Católica. Porém, gente, ele tinha lá os seus poréns, suas coisas assim, seus contras e poréns contra a Igreja Católica. Ele não concordava com tudo que estava acontecendo, gente. Ele tinha lá os seus pensamentos de sim, positivos e negativos. Ele era totalmente assim, a favor de algumas coisas e contra muitas outras coisas da Igreja Católica. Além disso, ele também era um professor da Universidade de Wittenberg. Acredito que seja o nome seja esse, gente, tá bom? Sou de história, inglês não. Vamos lá. Wittenberg, e ele fazia muitos estudos voltados para a religião, principalmente, né? Afinal de contas, ele era um monge, né? Então ele tinha muito acesso a essa questão. Bom, mas vamos ao que interessa. Ele foi o principal responsável por esse movimento religioso, né? Chamado Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele não estava a favor com muitas coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica naquele período. Muita coisa estava acontecendo, gente. Coisas terríveis. Vamos lá renumerar algumas que estavam acontecendo que ele não estava se agradando. Bom, uma das coisas que estava acontecendo, gente, era a venda de indulgências, que era o principal objetivo aí que deixou Martinho Lutero muito chateado. Hashtag chateado, gente. Bom, e qual foi o seu objetivo? A venda de indulgências funcionava da seguinte maneira. Era a venda, basicamente, era a troca de perdão dos pecados, né? Você pagava, eu pequei durante o final de semana, professor. Bom, você ia lá na igreja, conversava com o Papa, o que acontecia? O Papa chegava lá com o padre chegava lá e conversava com você, você bastava dar um dinheiro, ok, tá, você pagava, você estava perdoado. Ou então você também poderia já antecipar e guardar o seu lugar no céu. Sim, isso por apenas um pacote maravilhoso aí que você poderia ter, um pacote de salvação. Tô brincando, mas tinha essa questão da sua salvação mesmo, gente. Se você pagasse tanto em dinheiro quanto em terras, você também já poderia ter o seu lugar já guardadinho no céu. Gente, isso era a venda de indulgências. Fora isso, também tinha a venda dos cargos eclesiásticos da igreja. Sim, a maioria, sabe quem se aproveitava bastante disso?
os filhos de reis, os príncipes, muitos deles duques, né, que não tinham muito o que desenvolver aí durante a sociedade e acabavam indo tomar cargos da igreja, né, eles compravam, né, esses cargos, né, e aí eles se desenvolviam dentro disso aí. E claro, mas professor, os bispos estavam vendendo, os padres estavam, gente, a Igreja Católica permitiu essa venda desses cargos, claro, para acúmulo totalmente desse dinheiro, né, para a igreja, né, para ajudar na manutenção da igreja, segundo eles, né, tá bom, não estava lá para dizer muita coisa. Bom, outra coisa que acontecia bastante também, gente, era o comércio de bens aí, bens eclesiásticos, que era chamado de simonia. Mas simonia, professor, a simonia era nada menos, nada mais do que a venda de alguns objetos considerados sagrados. Por exemplo, era basicamente eu chegar dizendo, olha, gente, este papel aqui foi um papel sagrado que foi produzido com a madeira de quê? Da cruz de Cristo. Bom, aí eu vou vender para vocês. Ou justamente vendiam, além desses objetos, como a madeira, pedaços de madeira dizendo que era da cruz de Cristo, também vendiam mantos, dizendo que era mantos de Maria, entre outros objetos sagrados, gente. Você já imaginou que absurdo? Mas professor, não acredita que a população acreditava. E se eu te falar que acreditavam, não só acreditavam, como compravam? Bom, aí você imagina quantos pedaços de pano foram vendidos, ou então pedaços de madeira foram vendidos aí, que eram da cruz de Cristo, né? Dava para construir uma arca de Noé, né? Nossa, essa daí foi longe. Bom, esse tipo de coisa, gente, estava meio que incomodando, né, um pouco esse mocinho aí chamado Lutero, né? Além de mais, também tinha mais uma coisa, que eu estou quase esquecendo aqui de colocar, que era justamente a usura, né, gente? A usura, justamente que atingia principalmente a parte da burguesia, né? A galera lá que gostava de acumular, que era justamente esse acúmulo aí de bens preciosos, de dinheiro, né? E não podia, né? Cobrança de juros, não poderia estar acumulando, né? A igreja era contra isso. Então, isso também era algo considerado até usura, considerado pecaminoso, né? Diante da visão da igreja. Então, isso também não poderia também ocorrer. Bom, entre tudo isso que aconteceu, foi que Martinho Lutero, ele resolveu, disse que isso não pode acontecer, gente. O que está acontecendo? Essa igreja está se vendendo dessa maneira, isso é um absurdo. Bom, e Martinho Lutero, em belo dia, resolveu estar em casa, deitado em sua rede. Tá bom, ele não estava deitado em sua rede, mas vocês entenderam. Ele estava lá, muito bem tranquilo, e resolveu escrever, né, os seus pontos positivos, né, principalmente negativos, né, sobre o que ele achava da Igreja Católica. Estava lá ele escrevendo, olha, eu acho isso aqui, não, escreveu isso aqui. Bom, após escrever isso, ele fez o quê? Ele publicou aonde? Lá na porta do castelo de Wittenberg. Ele chegou lá e publicou. Eu vou publicar minha lista. E chegou lá e publicou. Mas, professor, ele publicou, era muito comum, gente, não era grande coisa. Naquela época, publicar na porta de Wittenberg era realmente... Muita gente publicava muita coisa naquele período, então era só mais um papel lá. Só que ele não ia passar despercebido. Por quê? Porque, gente, muitos de seus estudantes, ele era professor, né? Lembre. Então, muitos estudantes começaram a ver o que era isso, que era as 95 teses, né? E essas 95 teses era, na verdade, um grande texto que falava, basicamente, negativamente, os pontos, né? Pontuava os pontos negativos aí da Igreja Católica, né? O que ela estava aprontando, literalmente, aí, dentro da sociedade, a corrupção diante de tudo que estava acontecendo. Bom, e isso a gente já sabe o resto da história, né? Um burburinho, um passando para outro, a imprensa já tinha sido inventada. E o que foi aconteceu? A gente foi lá, imprimiu, eu vou imprimir, eu quero uma cópia disso, e foi divulgar para a sociedade. E isso se espalhou, gente, de uma maneira na Alemanha que você não entende. Correu, e aí a Reforma Protestante começou a se desenvolver desta maneira, inicialmente. E Martinho Lutero, então, suas ideias foram começando a se divulgar de uma maneira em que ele começou até mesmo a ser perseguido pela própria Igreja Católica. Gente, isso não demorou muito para chegar nos ouvidos da Igreja Católica. Tanto, gente, que o Papa Leão X daquela época, né, era o Papa daquela época, ele chegou lá e pediu, até mandou lá uma bula, né, que era uma espécie de carta, né, para Martinho Lutero, falando para ele chegar e se retratar diante daquilo de uma maneira positiva, mas que era aquilo, como é que ele é da Igreja Católica e está falando contra ela, que absurdo. Bom, e ele fez o quê, gente? Ele nada mais, nada menos que pegou ali e queimou esta bula papal, esta carta, né? Na frente de todo mundo da sociedade, todo mundo ficou ali alvoroçado, todo mundo ficou, nossa, gente, chocado. Todo mundo ficou e não estava acreditando no que estava acontecendo. Porém,
Isso não ia ficar por qualquer momento, né? Afinal de contas, Martinho Lutero havia feito uma situação muito grande, não estava indo contra só a Igreja Católica, mas agora estava indo contra o Papa, né? Vamos analisar essa situação. Professor, mas eu fiquei com uma dúvida nesse instante, eu preciso lhe perguntar. Me pergunte, filho. Bom, é o seguinte, professor, você está falando que ele era da Igreja Católica, não é? Sim. Mas por que ele está indo contra a Igreja Católica? Então ele não gostava... Gente, deixa eu explicar. Ele não gostava do que estava sendo feito em nome da Igreja Católica. As corrupções, venda de indulgências, né? Venda de cargos eclesiásticos, simonia, esse tipo de coisa. Porém, ele gostava, sabe o que era? De seguir os aspectos da Bíblia. O que estava escrito na Bíblia, ele dizia que, isso está ok, pode ser seguido, pode ser legal, está perfeito. Olha, isso aqui pode. Entendeu? Então, ele era o tipo de pessoa que queria seguir o que estava escrito na Bíblia. Tanto, gente, que a partir desse momento ele foi, então, responsável por seguir essas ideias aí do movimento de reforma protestante, entendeu? Porque trouxe essas ideias e aí essas ideias começaram a se desenvolver aí. Bom, depois desse momento aí, é claro que a gente vai ver que Martinho Lutero ele não vai passar muito tempo aí durante a reforma protestante, durante a Igreja Católica, né? Afinal de contas ele foi contra ela, então muita coisa vai acontecer a partir de agora. Ele receberá muitas respostas. Bom, Martinho Lutero, gente, ele vai receber algumas respostas bem interessantes, que é a partir do momento da dieta de Worms. A dieta de Worms, eu sei, a pessoa faz para emagrecer. Não, a dieta de Worms é outra coisa. É uma espécie de assembleia onde eles se juntaram meio para se julgar ali. Martinho Lutero ia lá para se defender e tudo mais. Bom, foi decidido que ele teria que meio que ou ele se retratava, ou então ele teria que sair. Bom, ele foi expulso. Para bons termos, para a gente entender, ele foi expulso, foi considerado herege, que foi errado, do mais do que ele havia feito, e ele foi expulso da Igreja Católica, né? E a partir desse momento ele se desenvolveu totalmente para o movimento luterano. A partir desse momento aí começa a desenvolver a Igreja Luterana em si, que era essa Igreja Luterana voltada para as ideias do nosso querido aí Martinho Lutero, onde ele vai começar a divulgar suas ideias, e de ideias essas, gente, voltadas totalmente para a fé. Isso, a fé em Deus era o principal aspecto aqui, não nada a ver com questões de acúmulo de dinheiro, né, e puxando dinheiro da sociedade, enganando. Não, era a fé, você tivesse fé, era a questão da salvação, a salvação divina seria através da fé. Então, e você bastaria que teria que seguir os aspectos da Bíblia, né, e isso seria um dos principais pontos. Bom, e a partir desse momento ele vai começar a reformar esse movimento, essa reforma protestante vai começar a desenvolver a partir de agora, porque ele vai começar a desenvolver as suas ideias dentro desse movimento luterano. Ideias essas, como a gente já citou, que é justamente seguir a fé seguir a fé divina, sem ter aspectos aí, não cultuar santos, né, imagens de santos. Outra coisa também que aconteceu naquele período foi justamente aí a tradução da Bíblia para o latim, porque naquele período os papas eles liam a Bíblia era no latim. E só contar um segredo para vocês: tinha muita gente que não era papa, que não era padre, que não era bispo, que era aqueles que compravam os cargos, eles não sabiam ler em latim. O que eles faziam? Eles falavam qualquer coisa lá, a sociedade não sabia latim mesmo, então não ia entender. Então, para eles ali estava plausível falar aquilo. Bom, e justamente era o que eles faziam. Eles falaram aquilo ali. Até que aí, Martinho Lutero ele fez essa visão aí dele, traduziu a Bíblia, e foi muito prático, até porque com essa tradução da Bíblia foi até melhor, porque as populações lá poderiam ter acesso, né, como eu já falei, a imprensa já havia sido inventada, então as pessoas poderiam ter acesso a esses escritos, né, aí, que já haviam sido escritos da Bíblia, e no caso, ela estaria aí. Essa daí estaria disponível agora na língua aí, ativa de cada país. Vamos dizer que estava na Alemanha, na língua alemã, então estaria aí na língua alemã, então seria mais fácil de se desenvolver. E claro que ao longo do tempo, cada país que fosse adequando à reforma protestante foi traduzindo a sua, tirando do latim para a língua aí nacional que estivesse sendo falada lá no país, né? Então isso é uma mudança muito, muito grande, enquanto a Igreja Católica estava fazendo essa visão de ler em latim, em que as pessoas nem entendiam o que estava acontecendo. Olha só o que acontecia isso aqui. E isso já era um movimento muito forte, gente, uma mudança muito forte. Bom, e isso
trouxe totalmente mudança aí para a sociedade. Bom, Martinho Lutero estava só ganhando fãs no mundo inteiro. Olha, gente, fãs e fãs. Tá bom, ele estava ganhando pessoas, seguidores maiores aí, não era fãs naquela época, mas sim seguidores, e ele tinha esses seguidores como pessoas próximas a ele, e ele não apoiava nem todos assim, né? Bom, sabe por quê? Porque teve lá os seus movimentos, ocorreu guerras, né? Assim, guerras violentas lá, principalmente por conta de terras, né? Terras da igreja, né? Que foram tentadas tomadas, eles aí, justamente aí os camponeses que eram maltratados aí pela igreja católica, tentaram tirar espaços desse aí, os cavaleiros também, que eram algumas pessoas que não tinham heranças, mas queriam ter nome em relação à questão de terras também. Então esses aí foram alguns que falavam em nome aí de Lutero, porém eles não eram bem, como é que eu costumo dizer, bem avaliados, eram considerados anabatistas, né, que eram contra a visão do batismo, né, até porque Martinho Lutero ele também tinha essa visão de contra o batismo infantil, e sim de acordo com o batismo adulto, né, porque se você se batiza adulto, né, a visão dele é que você ia ter noção do que já tinha feito na sua vida até ali, né, se arrependeria de algum pecado, alguma coisa do tipo. Então essa visão já era mais plausível para ele. Então tinha essas pessoas anabatistas, que boa parte deles eram cavaleiros, camponeses, que estiveram na parte desses aí e colocaram Lutero aí, dizendo como fosse responsável por essa, eles estavam fazendo em nome de Lutero. Porém, Lutero ele não apoiava esse tipo de coisa, tanto que 2 vezes ele chegou e disse que não apoiava esse tipo de coisa, porque eles estavam invadindo terrenos de outras pessoas, estavam matando pessoas, tomando terras, principalmente do clero, de nobres, e isso era algo muito terrível para aquele período, tá bom? Então vamos refletir que Martinho Lutero não apoiava esse tipo de coisa tanto assim, não. Outra coisa que Martinho Lutero também fez nesse movimento luterano, gente, foi acabar com a questão do celibato, né? A questão do celibato, porque muitos padres eles não obedeciam o celibato. Eles saíam tinham mulheres, concubinas, né? Vamos dizer assim, que eles saíam, muitos deles. E aí acabou que ele, no luteranismo, ele acabou com isso e não precisava, tanto que ele Lutero em si, tempo depois, ele chegou a se casar, né? Aí então ele não acreditava nessa ideia do celibatismo. Então isso aí já foi algumas mudanças que aconteceram durante esse momento aí. Então, foram coisas bastante que se desenvolveram. Bom, e durante algum tempo a gente viu esses conflitos acontecendo até chegar à Paz de Augsburgo, né? Acho que se diz Augsburgo desse jeito, não sou muito bom no inglês, ou talvez seja. Então, teve algumas mudanças nas Paz de Augsburgo. Essa Paz de Augsburgo basicamente aconteceu como o quê, gente? Foi um acordo, né, que determinava aí em que dava um princípio, né, que cada governante ia determinar aí qual seria a sua religião ali, do seu império e tal, ou seja, os princípios dessa religião, ou dessa nova religião que cada um ia seguir, né? Ou seja, quais subsídios que elas trariam, ou seja, seguiriam a igreja católica, ou seria uma igreja protestante, quais fossem esses sentidos, tá bom? Inclusive, gente, vale a pena ressaltar que foi nesse período que surgiu o nome protestantes, né? Da igreja protestante, que a gente usa até hoje aí para determinar algumas religiões, né? Então vale a pena ressaltar isso também. Bom, então, além disso, também quero retratar aqui um pouquinho durante o luteranismo, que vale a pena ressaltar que durante esse movimento luterano, teve muita gente ainda se influenciando por ele. A gente vai trazer 2 exemplos aqui específicos que foram tão importantes quanto Lutero nesse movimento, que foi João Calvino, né, que era um francês, né, que ele tinha aí também influência das ideias de Lutero e também difundiu as suas ideias lá na França e tudo mais, só que ele não foi tão bem recebido assim com essas ideias, tanto que tempo depois ele teve que fugir da França para a Suíça, onde ele divulgou o que conhecemos aí como calvinismo, né, onde traria as ideias aí um pouco mais diferentes, né, a partir desse momento aqui não era só a questão da fé, mas sim da predestinação, ou seja, para João Calvino, né, a visão da predestinação é que você
você já nascia para a questão de você ia ser salvo ou não, ou você era predestinado, né, nisso aí, se você ia para o céu ou você ia para o inferno. Então tinha toda essa ideia que era formulada durante aquele período, entendeu? Durante a ideia de calvinismo, né? E João Calvino ele era muito crítico em relação a isso, e um pouco burguês, vamos dizer assim. Vamos dizer porque as ideias do calvinismo eram um pouco burguesas, sabe? E essa burguesia toda traria muito, principalmente porque assim, muitas das pessoas que eram predestinadas a ir para o céu, olha só que ironia da vida, eram pessoas que tinham acúmulo de, por exemplo, dinheiro ou então muitos bens materiais. Então essas pessoas, a maioria, eram assim, iam para o céu. Isso é um pouco estranho, tudo bem, mas era um pouco capitalista, vamos dizer assim. Outro que a gente tem que citar que em outro lugar aí da Europa era na Inglaterra. O rei Henrique VIII, né, que fundou a sua igreja. Ele fundou a sua igreja porque ele precisou, digamos assim. Bom, vamos entender primeiro, gente, que a situação inicial é que ele precisava se casar de novo. Bom, ele era casado, entendeu? Só que ele queria anular o casamento dele por um motivo específico. Ele não era feliz no casamento dele. Não era isso, gente. Desculpa. Na verdade, ele não conseguia ter filhos com a sua esposa, Catarina de Aragão. Por quê, gente? Ele já tinha tido alguns filhos, só que tinham morrido e tudo mais, não deu muito certo. E ele precisava de filhos homens para ter um herdeiro. O que foi que ele fez? Como ele não conseguia ter, ele culpou a mulher. É irônico isso, né? Enfim, Idade Média. Bom, o que aconteceu? Ele foi pedir o Papa para poder se anular esse casamento. Professor, o Papa deixou? Não. Foi nesse instante em que ele se voltou contra a Igreja Católica. Professor, ele era católico, não só católico, como ele era fiel à Igreja Católica, gente. Tanto que ele foi uma das pessoas que foi contra as ideias de Lutero, não só foi contra, mas como lançou discursos e fez textinho até, inclusive, textão ali no WhatsApp ou na sociedade. Para quê? Para divulgar todo a sua indignação a Lutero, né, que estava sendo um lunático, que não sei o que lá, estava indo contra a igreja, tá bom? Então, basicamente, ele fez o quê? Indignado com a Igreja Católica por ter negado, né, e ele queria se casar de novo com Ana Bolena, né, que eu acho que, ironicamente, não tenho certeza, mas acredito que era irmã de Catarina de Aragão. Enfim, mas isso não vem agora para o nosso conceito. Bom, ele queria ter um filho homem, né, e possivelmente ela poderia dar. O que foi que ele fez? Então, ele matou a esposa dele, né, e aí casou com Catarina de Aragão. Mas não foi tão fácil assim, gente. Ele chegou e abriu a sua própria igreja, olha só. Bom, ele conseguiu, gente, aí através de subordinação às leis, né, naquele período, e abriu a própria igreja, né, que era a igreja anglicana, né, e igreja anglicana que não ia muito longe do que a igreja católica, claro. Ela pegava principalmente aspectos dos santos, né? E isso era um aspecto muito importante de se destacar, e isso era colocado na igreja anglicana, não só da igreja católica, mas também alguns aspectos aí, principalmente os aspectos capitalistas das ideias das igrejas calvinistas. Então esse é um outro aspecto que era colocado. Bom, então, gente, na Inglaterra, a igreja anglicana, ela durou muito tempo, até hoje tem muitas igrejas ainda que anglicanas se desenvolvem, né? Então, rei Henrique VIII, ele conseguiu bem o que queria, vamos dizer assim, que essa daí foi um intuito com um objetivo um tanto que monárquico e pessoal, né? Esse movimento protestante aqui, mas foi importante sim para o movimento protestante, tanto como o calvinismo e o luteranismo. O anglicanismo teve sim a sua importância, tá bom? Bom, mas essas são alguns que tiveram influências por ideias protestantes. Agora a gente vai ver o que aconteceu com a Igreja Católica. Professor, é isso que eu estava na minha mente, eu estava falando tudo isso aí, eu fiquei pensando nesse instante. A Igreja Católica ficou de braços cruzados só vendo isso acontecer, professor? Não é bem assim. A Igreja Católica, ela teve sempre um pouquinho de movimento, tanto que a gente viu que ela fez até algumas maldades, vocês vão ver bem que agora há pouco. Quem já acompanhou as leituras está sabendo do que eu estou falando. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a contra-reforma religiosa ou católica. Bom, essa contra-reforma basicamente é a resposta da Igreja Católica diante a digamos que esse mundaréu de coisa que aconteceu durante a Reforma Protestante. O principal aspecto, gente, foi que eles tinham o objetivo aí de se juntar para poder reorganizar essa igreja de novo. Bom, e eles fizeram o quê? Eles vinham com duas ideias em comum. Eles tinham que atuar contra outras denominações religiosas, ou seja, eles iam ter que ir contra as ideias
protestantes, ou seja, burlar ou então castigar pessoas que fossem contra, vocês vão entender o que eu estou falando já já. E também tinha a questão aí da promoção, ou que promover a expansão aí da fé católica nas pessoas, né? Diante de tantos escândalos, né? Eles deviam ainda conquistar fiéis. Bom, aconteceu muito isso em relação a essa promoção aí da Igreja Católica, dessa fé católica, aconteceu bastante, e é importante a gente destacar que essa promoção da fé católica, ela aconteceu principalmente nos aspectos que foram colocados aí no que a gente vai conhecer aqui como a companhia de Jesus, né? E dos padres também, né, dessa companhia. Bom, boa parte, gente, durante ainda a Reforma Protestante lá, enquanto borbulhava ali aquele momento lá, depois de todo aquele burburinho de Lutero, né? O que acontecia era o seguinte: o que acontecia era que os padres, ao mesmo tempo, tentavam conquistar fiéis ainda, deixando lá os fiéis, olha, gente, acredita e tudo mais. E acredita que teve gente que ficou... Pois é, gente, teve muita gente que acreditou na Igreja Católica e não foi nas ideias protestantes, não. E os padres, esses que eram companhia de Jesus, né, fizeram muitas pessoas aí participar e no canto se converter à Igreja Católica. Muitas, inclusive, das colônias da América, da Europa, que tiveram espaço, né, e importância durante esse período dessa reforma, tá bom, gente? Então, eles conseguiram ficar na Igreja Católica, e esses padres jesuítas tiveram uma responsabilidade muito grande dessa promoção aí da Igreja Católica, tanto que a gente vê que essa Igreja Católica não acabou, que a gente está aí até hoje com a Igreja Católica, né? Então, tiveram responsabilidade, né? Mesmo com as ideias de Lutero, com as ideias protestantes, ainda há muitas pessoas que persistiram com as ideias católicas. Professor, mas eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: mas eles acreditavam ainda, mesmo na questão da venda de indulgências? Já já a gente chega nessa parte aí, gente. Eu vou explicar para vocês que essa venda de indulgências, ela não vai durar muito tempo. Já já a gente explica. Bom, outra coisa que a gente ia falar, que a gente citei aqui, que era a outra ponta, que era justamente, eles iam contra as outras religiões, né? E isso acontecia através de quê? Da Inquisição, que era basicamente o Tribunal do Santo Ofício. Eles julgavam, eles investigavam, iam buscar pessoas, e através dessas investigações era onde eles castigavam muitas pessoas que eram consideradas pecadoras por seguirem aí, ou por influenciarem outras pessoas a irem em busca de religiões protestantes. E muitas desse movimento aí durante a Idade Média foi que aconteceu aí essa Inquisição, que aconteceu castigos, né? Muitos castigos horríveis, as pessoas eram maltratadas mesmo naquele período, e a Igreja Católica fazia isso. Isso é meio assim, absurdo um pouco de pensar nisso, né? Mas isso aconteceu, a história, né? A Idade Média, as coisas eram um pouco ultrapassadas naquele período, né? Então não tem como a gente analisar isso de uma forma bem mais plana, né? Vamos dizer assim. Mas aconteceu sim, e esse tribunal, né, do Santo Ofício aí, ele basicamente fazia essa investigação toda, né, em relação aí, né, e era o principal, vamos dizer assim, a combater, com a função de combater aí esses movimentos que iam contra as reformas protestantes, né, ou seja, as pessoas que se desviassem aí dos dogmas da Igreja Católica. Essas pessoas, muitas delas iam ser presas ou castigadas ou até mesmo mortas aí durante esses castigos, vamos dizer assim, essas torturas, tá bom? Então, tinha muito isso aí. Além de perseguir muitas pessoas, como a gente viu aí que João Calvino foi perseguido na França, Lutero foi perseguido na Alemanha, enfim, muitos foram perseguidos por conta dessas visões aí contra, tá bom? Vamos dizer que o rei não teve lá, o rei Henrique VIII não foi tão perseguido porque ele era da monarquia e tudo mais, então ele tinha lá os seus privilégios, né? Pelo contrário, ele foi que deixou a Igreja Católica um pouco ali de lado, né? Tomou terras dela, deixou ela sem poder, participação social e política. Enfim, fez um mundaréu de coisa ali com essa galera. E sim, mas nem todo mundo tinha poder monárquico, né? Tanto que a gente viu João Calvino fugindo para a Suíça e viu também o Lutero aí fugindo para muitos lugares e ainda divulgando as suas ideias, tá bom? Bom, mas através disso não durou muito tempo, a gente viu que muita coisa aconteceu, essa reforma estava acontecendo, e a respostinha que a pessoa me perguntou aí agora há pouco, né, eu vi que você perguntou, não esqueci da sua pergunta, as pessoas estavam continuando na Igreja Católica mesmo sabendo que tinha venda de indulgências. Gente, mas essa venda de indulgências ia acabar durante muito tempo, né? Ela não ia ficar muito tempo. Basicamente, lá por 1542, né? O Concílio de Trento, né? Ia fazer uma reunião com os principais líderes dessas igrejas, né? Iam se reorganizar aí para, basicamente, eles
tentarem buscar os aspectos de seguir aí algumas coisas que era mais importante da Bíblia, e uma delas era proibir, não quer, a venda de indulgências e também de todas as doutrinas católicas que foram aí burladas, né, naquele período, como essa história de vendas aí do perdão dos pecados, cargos eclesiásticos. Então tudo isso acabou assim, e de uma maneira bem triste, né, vamos dizer assim. E claro, além disso, gente, também teve a questão toda da reafirmação da fé católica, né, porque através dessa reunião que teve, eles reafirmaram os dogmas da Igreja Católica, eles se reorganizaram, né, e claro, isso foi ganhando mais fiéis, né, e as pessoas meio que foram deixando para trás essa visão do protestantismo, mas não, o protestantismo não acabou, que a gente vê. Não acabou, não é porque a Igreja Católica foi conseguindo seu poder assim novamente, mas não é porque eles foram deixando de lado. Então, a Igreja Católica, ela sim conseguiu se desenvolver durante todo esse momento da Reforma Protestante, tá bom? Então, sim, teve sim um espaço para quem ia querer a Reforma Protestante, mas para quem ia querer a Igreja Católica. Tá bom que o período inicial a gente viu a Igreja Católica perseguindo muitos protestantes, principalmente, né? E isso é algo histórico que vai estar burlando até hoje aí, tá bom? Bom, para hoje, gente, eu tenho isso para vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam leituras aí sobre esse conteúdo. Por favor, não deixem de fazer essas leituras. É importantíssimo, é de extrema importância que essas leituras sejam feitas por vocês. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo essas leituras, estão fazendo atividades. Esse videozinho aqui é só para vocês estarem aí tendo uma noção do que a gente está trabalhando direitinho. E claro, matar essa saudade desse professor que está aqui com saudades de vocês também, não vou mentir. Muitas saudades de vocês que estão aí em casa. Bom, mas eu quero que vocês assistam esses vídeos, tomem essas leituras determinadas do que foram colocadas aí. Busquem desenvolver as leituras bem mais práticas nos livros mesmo. Vocês têm leituras do livro de vocês aí que são muito boas para vocês tirarem essas dúvidas em relação a esses conteúdos, tá bom? Bom, então eu fico por aqui e eu mando um abração para vocês, a gente fica por aqui e até mais. É nessa que eu vou. Tchau, tchau.